Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos amados irmãos. Estamos alegres, mais uma vez, por poder estar juntos com a amada igreja para compartilhar da palavra de Deus. E ao chegar na igreja, ao ouvir os louvores, eu pude sim ser edificado através dos cânticos entoados, louvores bíblicos que glorificam e exaltam o nome do Senhor. E não tenho dúvida de que Deus, Jesus Cristo, Ele está no meio dessa igreja. Jesus Cristo, Ele coopera com esse trabalho. Que os irmãos continuem servindo ao Senhor de todo as vossas forças, com todo o vosso fôlego, esteja cultuando e servindo ao Senhor. Amém? Meus irmãos, enquanto as crianças elas descem ali, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 até o versículo 29. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Amém? Todos encontraram? É o último livro das Escrituras. Amém. Leiamos. E ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo agora, mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-lo adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que você tem, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos fazer uma oração para que Deus ele fale aos nossos corações, para que Deus ele fale a nós, a cada um de nós, por meio da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de podermos, ó Deus, falar da tua palavra, e que juntos como igreja, ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Deus, com a mais certeza de que o Senhor nos ama, ó Deus,
pelo fato do Senhor nos amar, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina através da sua palavra. Nós cremos, ó Deus, que as Escrituras, ela é suficiente para nos conduzir até o céu. Nós cremos, ó Deus, que debaixo do céu não há outro nome, ó Deus, dado com tanta autoridade pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Nós cremos que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por favor, Deus, fale aos nossos corações. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor cresça, ó Deus, e que nós, ó Deus, a cada dia, se possível, desapareça para que o Teu nome seja engrandecido. Ó Deus, que somente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja exaltado nessa noite. Ó Deus, que toda a glória dada ao homem seja lançado por terra. Ó Deus, que o poder, a honra e a glória pertencem unicamente ao Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, por meio da Tua santa e amada palavra. Nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, certamente os irmãos, nos últimos finais de semana, já ouviram, né, sobre as cartas de Efésios, Sardes, Pérgamo, e hoje, Filadélfia, né, e hoje, Esmirna, quer dizer, corrigindo aqui, e hoje nós vamos ver sobre a carta de Tiatira, onde o apóstolo João recebeu uma revelação de Jesus Cristo para falar às 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos meditar um pouco nessa carta da igreja em Tiatira. Partindo do texto em que nós lemos, eu queria pensar com os irmãos no seguinte tema: Cristo elogia uma igreja que cresce em amor e serviço, mas não tolera o pecado e a falsa doutrina. Cristo elogia uma igreja que cresce em amor e serviço, mas não tolera o pecado e a falsa doutrina. Eu quero pensar com os irmãos na seguinte ideia principal do texto. E antes nós vamos falar um pouco do contexto de como funcionava ali nessa cidade. Tiatira era uma cidade não muito grande como a cidade de Éfeso, ou influente como a cidade de Esmirna, como vocês podem estudar com o pastor nos finais de semanas anteriores. Era uma cidade operária, era uma cidade que era conhecida por suas corporações, como os ofícios de tintueiros, metalúrgicos, tecelões, curtidores. Quando nós olhamos a Bíblia, lá em Atos 16, nós conhecemos o testemunho de uma mulher que se converteu. Deus abriu o coração dela em uma reunião de oração chamada Lídia. E essa mulher, o texto diz que ela era vendedora de púrpura, natural dessa cidade de Tiatira. E um dos detalhes importantes, meus irmãos, é que essas corporações, funcionavam na cidade de Tiatira como um tipo de guildas, né, que misturava comércio, religião e política. E para um morador da cidade de Tiatira pertencer a uma guilda, a uma corporação, a uma associação, não era uma opção, né? Ele não podia dizer assim, eu vou fazer isso por opção. Era quase que obrigatório, porque participar dessa corporação envolvia crescimento e desenvolvimento econômico. Era um tipo de associação que visava o crescimento das pessoas. E isso, meus irmãos, era muito bom. Muito bom porque todos nós que aqui estamos, principalmente aqueles que têm filhos, né, deseja que seu filho cresça e tenha uma vida bem estabilizada, né, financeiramente. E isso era muito bom. Participar dessas corporações, com certeza, era muito importante por conta do seu futuro, né? Seu futuro econômico. Só que também se tornava ruim. Era muito ruim porque aqueles que queriam ser cristãos, de uma certa forma, eles terminavam se corrompendo, porque participar dessas corporações era participar de obras que não agradavam a Deus. Por exemplo, aqueles que queriam ser cristãos, eles pesavam na sua consciência, né? Pelo menos por 2 motivos. Porque cada guilda, cada corporação,
ela tinha uma divindade, ela tinha sua divindade. Eles se reuniam em ambientes pagãos, em templos pagãos, e prestavam sacrifício aos seus deuses. Imagine um cristão que professava a fé em Jesus, esse cristão agora ter que participar de um movimento que está colocando ali o seu futuro ali econômico, mas também está comprometendo ali também a sua fé. Isso era uma decisão muito difícil para aqueles que queriam caminhar com Cristo, aos pés de Cristo. Eles tinham uma tradição, eles eram ritualistas. E eles festejavam, eles praticavam festas ritualistas, que com certeza culminava com todo tipo de imoralidade, principalmente imoralidade sexual, como nós vemos no texto. E tanto é que o texto usa uma figura de uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher incentivava os cristãos a participarem dessas festas, e de uma certa forma os cristãos ali acabavam se corrompendo e se distanciando do Senhor. E isso era muito ruim. Isso era muito ruim porque era difícil você professar uma fé em Jesus e pensar no seu futuro. Isso era muito ruim. Mas as pessoas de Tiatira, elas tinham duas opções. Apenas duas opções. Ou você era fiel a Cristo, ou você se associava a uma dessas corporações. Ou seja, para ter um bom crescimento econômico. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus Cristo ele escreve uma carta a essa igreja. É nesse contexto onde as pessoas viviam com incerteza, viviam com dúvidas ali e acabavam ali, de certa forma, praticando aquilo que não agradara ao Senhor. É que Jesus Cristo ele escreve essa carta à igreja de Tiatira. E quando Cristo ele vai falar da igreja de Tiatira, ele cita pelo menos 4 qualidades que essa igreja tinha. Pelo menos 4 qualidades que essa igreja possuía. Era uma igreja que praticava as boas obras. Era uma igreja que crescia em amor. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja também de muita fé. Cristo ele cita essas 4 qualidades dessa igreja. Mas também o bom das Escrituras é que Cristo também ele cita também o erro, aonde a igreja estava falhando. E ele diz: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve essas coisas. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Ou seja, Cristo ele cita essas 4 qualidades desta igreja. Só que Cristo também ele vai citar aqui aonde a igreja estava errando, aonde a igreja estava pecando. Era uma igreja que tinha esses frutos, tinha essas qualidades, mas era uma igreja que tolerava o erro, o pecado. Essa igreja estava sendo tolerante ao pecado. Essa igreja ela confundia o amor com permissividade, com liberdade para pecar. Uma igreja, irmãos, que não disciplina o pecado, ou seja, uma igreja que não combate os seus erros, é uma igreja que está caminhando para a ruína. A igreja de Tiatira, meus irmãos, era uma igreja que tinha frutos do Espírito. Quais que eram os frutos do Espírito? Paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, mansidão. Era uma igreja que possuía qualidades, mas era uma igreja que estava convivendo com as práticas do pecado. A igreja, hoje, a igreja de Tiatira, ela fazia muitas coisas certas, tratava bem as pessoas, era uma igreja que praticava boas obras. Os irmãos gostavam de servir nessa igreja, mas essa igreja era uma igreja permissiva ao pecado. Ela agia por conveniência. Jesus, então, nesse contexto, ele confronta essa igreja contra o seu pecado. Jesus, então, revela essa carta para o apóstolo João, para que ele
escrevesse a essa igreja para confrontar os seus erros ali, para confrontar ali o seu pecado. Era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas uma igreja que estava andando em ruína. E o verso 18, primeiro ponto dessa mensagem, eu queria meditar com os irmãos. Cristo se apresenta como filho que vê tudo e julga com justiça. Versículo 18, diz assim: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. É interessante entendermos que essa é a única vez que Jesus Cristo, nas cartas aqui, se apresenta explicitamente como Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. E é curioso nós pensarmos, por que Cristo ele se apresenta dessa forma? Por que Jesus ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como semelhante ao bronze polido? Por que Jesus ele se apresenta dessa forma? Quando ele fala, irmãos, que ele tem olhos como chama de fogo, está relacionado à sua visão penetrante. Ou seja, para entendermos melhor, nós voltamos nos capítulos anteriores, onde Jesus Cristo ele se apresenta no meio dos candelabros, dos 7 candelabros. E esses 7 candelabros são as 7 igrejas para a qual ele escreve essa carta. Jesus, irmãos, ele não só está no meio da igreja, mas ele também vê o que se passa na igreja. Ele coopera com o trabalho. Ele prometeu lá no Evangelho que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa igreja talvez praticava todo tipo de pecado, de imoralidade ali. Talvez essa igreja não achava que o Cristo, o dono da igreja, estava vendo aquela cena. Jesus, meus irmãos, nos versos anteriores, ele se apresenta como aquele que está no meio das igrejas. Nos versos anteriores, ele não só vê aquilo que a igreja está fazendo, mas ele está no meio da igreja. Ele vê o que a igreja tolera em segredo. Ele conhece o texto em que nós lemos, fala que ele sonda as nossas mentes e corações. A Bíblia diz em Provérbio que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Não tem para onde nós fugirmos. Só nos resta, diante de uma palavra como essa, nos rendermos, buscarmos viver em santidade. Ele vê o que a igreja tolera em segredo. Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz que não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Não tem como, meus irmãos, nós vivermos uma vida em que Deus não veja cada detalhe das nossas vidas. E é por isso que ele escreve essa carta, para exortar a igreja, que vivia nessa prática, que estava se corrompendo, que estava ali participando de cultos idólatras, de sacrifícios dedicados a ídolos. Jesus, ele é um Deus amoroso, ele alerta essa igreja, ele exorta essa igreja. E é interessante que Jesus ele se apresenta não só como aquele que tem olhos como chama de fogo, mas ele se apresenta também como aquele que tem os pés semelhante ao bronze polido. Né? O que é dizer isso? Né? O que o texto quer nos dizer? Quando ele fala que Cristo se apresenta com os pés semelhante ao bronze polido, isso está relacionado à firmeza de Cristo, ao caráter de Cristo. Isso está relacionado também ao juízo de Cristo. Cristo não só vê a sua igreja, ele está no meio da igreja. Ele habita no meio da sua igreja. E é interessante que o texto nos diz que ele trará juízo sobre aqueles que não se arrependerem. Pés como bronze polido está relacionado também à autoridade de Cristo em pisar sobre o mal. Está relacionado ao caráter, ao juízo de Deus. Aquela igreja era uma igreja
que possuía frutos. Mas era uma igreja que agia por conveniência, né? Era uma igreja que tratava as pessoas muito bem. Era uma igreja popular. Porém, Deus conhecia a conduta daquela igreja. Deus conhecia o pecado que estava escondido ali. E, meus amados irmãos, louvado seja Deus, eu glorifico a Deus porque as Escrituras revelam para nós um Deus que Ele não oculta o pecado. Ele não esconde o pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a história de um homem chamado Davi, um homem que era rei de Israel, um homem que a Bíblia cita como um homem segundo o coração de Deus. Só que esse homem, ele caiu, ele cometeu adultério. E isso foi terrível aos olhos de Deus. Deus poderia ter deixado essa história de lado, e não ter inspirado ali para ser escrito, mas Deus, ele mostra, irmãos, ele faz questão de mostrar, para mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós estamos sujeitos ao erro, o quanto nós estamos sujeitos ao pecado. Se você está de pé, meus irmãos, louve e glorifique a Deus. Agradeça a Deus todos os dias, meus irmãos, e peça a Deus, porque nós somos falhos. As Escrituras, elas não ocultam o pecado. E louvado seja Deus por isso. Por isso que Deus, ele fala e fala por meio da sua palavra. Cristo, versículo 19, reconhece o crescimento nas boas obras. Cristo não só corrige a igreja, mas ele também fala das qualidades da igreja. Cristo, ele não vê só os erros que a igreja está cometendo, ele vê também as suas qualidades. E louvado seja Deus por isso. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos uma coisa, de que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, Deus, ele está vendo. E a palavra de Deus diz que ele vai nos recompensar. É o que diz o texto. Às vezes a gente olha e o irmão limpando a igreja, e às vezes a gente não dá a importância ali àquele trabalho, mas Deus está vendo. Nós fomos chamados para servir. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como aquele que veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele nos convida também a servir. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Cristo, ele não só vê os defeitos, mas ele vê também as qualidades. Ele observa as qualidades de sua igreja. E é por isso que ele nos corrige, para que dia após dia nós possamos melhorar na presença do nosso Senhor. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Aqui, meus irmãos, está o coração do sermão, o coração do texto, né? A igreja, irmãos, Jesus destaca aqui 4 qualidades dessa igreja. A primeira qualidade é o amor. Uma igreja que não demonstra amor pelas pessoas. Uma igreja que não demonstra amor pelo seu próximo. É uma igreja que está em desacordo aos princípios bíblicos, porque o próprio Deus é amor. E nos convida a demonstrar esse amor. E a segunda qualidade que Deus vai falar dessa igreja, Jesus vai falar dessa igreja, é a fé. Nós sabemos que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Uma igreja que não anda pela fé, ela não pode agradar a Deus. E quando nós falamos de fé, meus irmãos, às vezes nós levamos como uma rotina de semana em semana, mas, meus irmãos, a fé, ela vai muito além. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, segundo o livro de Hebreus. Ele nos diz isso. Fé é crer, irmãos, é acreditar naquilo que não naquilo que vê, mas nas promessas fiéis e verdadeiras do nosso Senhor. Fé é acreditar que desde o zelador, desde o missionário, desde o servo, daquele que está ali na porta para receber os irmãos, é saber que todo esse trabalho, toda essa dedicação no Senhor não é em vão. Deus há de recompensar. E o texto lá na frente ele vai nos falar
quão grande recompensa nós teremos. E eu queria dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Não há nada melhor do que servir a Deus. Não há coisa melhor na terra do que viver para a glória de Deus. Não há coisa melhor na terra do que viver para servir a Deus, meus irmãos. É muito gratificante. E o mais gratificante ainda é quando nós recebemos a nossa recompensa. Portanto, não desanime. Persevere, insista, busque ao Senhor. E a terceira qualidade que Jesus Cristo destaca sobre dessa igreja, era o serviço. Era uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, mas era uma igreja também que disposta a servir. É uma igreja disposta a abrir mão dos seus próprios negócios para servir as outras pessoas. E a quarta qualidade que Jesus ele fala dessa igreja é a perseverança. Perseverança aqui, meus irmãos, está relacionado àqueles que, mesmo em meio às adversidades, permanecem firme no Senhor. Andar com Cristo, permanecer firme com Cristo, no tempo da bonança é muito fácil. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão se encaixando, isso é muito fácil você servir a Deus. Mas o texto de Apocalipse, nos capítulos anteriores, diz que Jesus, ao conhecer a sua igreja, ao passear no meio da sua igreja, ele fala também que conhece as tribulações da igreja. Ou seja, o fato de nós sermos servos de Deus, o fato de nós pertencermos ao povo mais feliz dessa terra, o fato de nós pertencermos a uma igreja que vai morar no céu, não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, por tribulações, por enfermidades. Mas a Bíblia diz que um dos frutos, uma das qualidades dessa igreja é porque ela perseverava, e perseverava mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao sofrimento, às dores, aos mártires. Essa igreja é uma igreja que perseverava firme nos caminhos do Senhor. Então, essa é a quarta qualidade que Jesus ele destaca que tinha na igreja de Tiatira. E ao olharmos, irmãos, para esse Jesus que não oculta o pecado, que não oculta os nossos erros, nós olhamos agora o Jesus que fala das nossas qualidades, fala da qualidade da igreja, fala do serviço da igreja, fala da perseverança da igreja. Agora, meus irmãos, nós precisamos alertar, precisamos atentarmos ao texto, porque isso torna ainda mais a repreensão mais séria. Porque, meus irmãos, nós percebemos que essa igreja ela tinha essas 4 qualidades. Era uma igreja que vivia em amor. Era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja que servia. Era uma igreja que perseverava. Meus irmãos, olhando para tudo isso, nós entendemos uma coisa. Boas obras, bom serviço, não substitui a fidelidade a Deus. Talvez você conheça alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Alguém que, diante da sociedade, é uma pessoa que consegue ajudar as pessoas, consegue servir as pessoas, consegue ser alegre com as pessoas. Isso é o que a gente chama de graça comum. Talvez você já viu pessoas assim. Mas, meus irmãos, boas obras, bom serviço, não substitui a nossa fidelidade a Cristo. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é nós sermos fiéis a Cristo. É nós sermos fiéis ao nosso Senhor. As obras, elas acompanham. As obras é a consequência da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus para praticar boas obras. É para isso que nós somos salvos. Mas praticar boas obras, servir os irmãos, servir uns aos outros, perceber que Jesus ele conhece essas qualidades no meio da sua igreja. Isso não nos isenta de sermos fiéis ao Senhor. Isso não descarta a possibilidade de nós sermos fiéis ao Senhor. Atividade ministerial, aquele que serve, aquele que contribui na igreja, aquele que
que desde o zelador até o pastor, né? Esses serviços eles são importantes, mas não substitui a sua santidade e a sua fidelidade a Deus. Que essas características, essas qualidades dessa igreja, elas possam nos acompanhar, mas sem deixar de lado a nossa fidelidade ao nosso Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. E ele diz, dos versos 20 a 23, eu queria pensar com os irmãos, Cristo denuncia a tolerância ao pecado e a falsa doutrina. Está escrito assim: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Meus irmãos, Jezabel aqui não é necessariamente um nome real de alguém da época, mas uma referência simbólica à rainha lá do Antigo Testamento, onde essa rainha seduziu o povo de Israel, induziu o povo de Israel a praticar o pecado que Deus abomina, que é o pecado da idolatria. A antiga Jezabel levou Israel a idolatrar, para celebrar cultos a Baalins, a deuses pagãos. É isso que o texto está nos dizendo. Essa mulher, o papel dela era tornar-se normal o pecado, principalmente o pecado da imoralidade. Ela era uma falsa profetisa, o texto nos diz. Ela estava conduzindo o povo ao erro. Vamos ver o que diz o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Ou seja, ela levava o povo a pecar. E Jesus, ele então exorta a igreja, corrige essa igreja. Eles chegavam a dizer que a graça, o fato de ser alcançado pela graça, isso dava permissão para pecar. Só que nós olhamos, irmãos, para essas influências. Isso não é novidade para nós. Nós olhamos para as influências de Jezabel ali. Nós concluímos uma coisa, que o problema aqui não é só Jezabel. O problema é tolerar. O problema é uma igreja que tolera o pecado. E se nós olharmos, esse espírito de Jezabel, ele atua nos dias atuais. Ele atua em uma igreja que traz coisas do mundo para dentro da igreja, a fim de agradar as pessoas. Hoje, infelizmente, meus irmãos, nós vemos igrejas que fazem tudo para lotar os seus templos. Trazem costumes do mundo, pagãos, para lotarem os seus templos. Hoje nós vemos, ligarmos a nossa televisão, nós vemos a teologia do sal grosso ali, o copo d'água em cima de um rádio. Nós vemos ali 10, 13, sexta-feira, e nós vemos, irmãos, igrejas se corrompendo, igrejas fazendo de tudo para manter os seus templos lotados. Mas, meus irmãos, ao olharmos para situações como essa, nós vemos, e o mais interessante, meus irmãos, é que esses templos, eles lotam, eles enchem de pessoas. Pessoas carentes, necessitados de ouvir o verdadeiro evangelho, pessoas vazias de Deus. Cristo, ele nos dá o tempo do arrependimento, né, para nós nos arrependermos. Versículo 21 diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependam dessa sua imoralidade. Mas se ela não quer se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que pratica. Meus irmãos, louvado seja Deus porque há esperança em Cristo Jesus. Louvado seja Deus porque não importa quão longe, não importa aonde você se meteu, não importa o que você tem feito, há esperança em Cristo Jesus. Existe um negócio chamado arrependimento,
né, que é a mudança, é quando nós mudamos a nossa mente, mudamos as nossas práticas, mudamos as nossas condutas. E a nossa vida como cristã, ela precisa ser marcada, precisa ser marcada por arrependimento. Nossa vida cristã, ela precisa ser, o arrependimento, ele precisa fazer parte todos os dias das nossas vidas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E Cristo, irmãos, ele exorta, ele dá o tempo para aquele povo, para que eles se arrependam. Ó. Cristo diz, olha, se vocês não se arrepender, vocês vão enfrentar o duro juízo. O juízo de Deus é inevitável, meus irmãos. Todos nós vamos prestar contas diante do nosso Deus. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E Cristo, que aparece aqui, se revela como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele não vai mais aparecer para nós como filho de um carpinteiro que nasceu em Belém da Judéia, depois morava em Nazaré da Galileia. Ele vai aparecer agora como juízo, como aquele que julga. E Cristo, ele é o juiz justo. Ele não pode passar a mão na cabeça. O que ele pode fazer é convidá-los ao arrependimento. Irmãos, e o que mais me chamou a atenção é que Jesus Cristo ele vai falar sobre o juízo, e ele está falando para quem? Ele está falando para o mundo? Não, ele está falando para a igreja. O juízo começa dentro da igreja. Isso merece nossa atenção. Isso merece nosso cuidado. Isso merece uma reflexão de como nós temos caminhado com Deus. Como nós temos andado diante de Deus. Ao ler esse texto, o pastor colocou esse desafio para nós estarmos falando do livro de Apocalipse. E já veio em mente, né, um texto difícil, que usa muitas figuras simbólicas ali. Mas ao meditar nesse texto, ao ler o texto, ao debruçar no texto, eu pude ver um Deus que nos ama, que nos corrige e que nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Então, leia, irmãos, Apocalipse, leia a palavra de Deus. Não se preocupe, leia a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz e ela fala aos nossos corações. O juízo começa dentro da igreja. Nós precisamos, irmãos, como servos de Deus, imitar a igreja de Tiatira no amor, na fé, no serviço e na perseverança. Mas jamais nós devemos conviver com a prática do pecado. E dos versos 24 a 25, Cristo chama os fiéis à perseverança em meio à confusão. Hoje, ainda existem igrejas que têm conflitos, que têm confusões ali, ensinos errados. Hoje, a gente vê na televisão igrejas trazendo os costumes do mundo, né? Pintando as suas igrejas ali como estilo boates, estilo festas pagãs, a fim de atrair as pessoas. Ou seja, muitas pessoas vão para serem enganadas, para serem induzidas ao erro. E Cristo chama os fiéis a perseverar, mesmo em meio às confusões. Digo a vós outros, que não tendes essa doutrina, conservai o que tendes, até que eu venha. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa igreja, para a igreja de Tiatira, uma igreja que tinha 4 qualidades ali, destacada por Jesus ali. Essa igreja, o texto nos diz que ela tinha essas 4 qualidades, mas Jesus nos chama a conservar o que tende até que Ele venha. E quando nós olhamos para essa igreja, nós vemos que nem todos estavam contaminados. E aí é onde entra a questão, onde Cristo ele está no meio da igreja e ele consegue distinguir o joio do trigo. Essa igreja de Tiatira tinha 3 tipos de pessoas. Tinha as pessoas que
toleravam o pecado dentro da igreja, ou seja, aqueles que conheciam o pecado, mas fingia que nada estava acontecendo. A igreja de Tiatira tinha pessoas que viviam na prática do pecado, e existia também um terceiro grupo, que era aqueles que eram fiéis à palavra de Deus. E quando nós vemos esses três grupos de pessoas que havia dentro da igreja, nós lembramos da parábola contada por Jesus em Mateus 13, 24, onde Jesus diz que um agricultor foi plantar sua roça, e ali, ao plantar ali, jogar a boa semente, o inimigo veio pela noite e lançou a semente ruim. Ambos nasceram. Os seus servos chegaram para seu senhor e diz: mestre, junto com a semente que lançaste, nasceu também a semente ruim. E agora, o Senhor quer que a gente arranque para que fique só a semente boa? E o seu mestre diz assim: olha, deixe que ambos cresçam juntos, porque para não correr o risco de, ao arrancar a semente ruim, você também ferir aquelas boas. Então, deixe que eles cresçam juntos, para que no dia da colheita, aquelas sementes ruins serão separadas e queimadas no fogo. Cristo conta isso referindo-se à igreja, né? Que no meio da igreja existem pessoas que vão ser separadas, infelizmente, é o que diz a palavra de Deus. Pessoas que vivem na prática do pecado, que não abandonaram. E o bom das Escrituras, irmãos, é que Cristo hoje ele nos chama ao arrependimento. Independentemente de quão longe você tenha ido, independentemente daquilo que você tenha cometido, Cristo ele nos chama e há esperança através do arrependimento. Meus irmãos, Cristo nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a sermos fiéis, a sermos perseverantes, a praticarmos boas obras, sobretudo a sermos fiéis à sua palavra, aos seus ensinos. Nós precisamos entender uma coisa: nem toda novidade espiritual ela vem de Deus. Às vezes nós olhamos nas televisões, as pessoas querem impressionar, atrair pessoas, mas nós precisamos ter cuidado com as novidades do mundo evangélico. Se você quer profundidade verdadeira, você precisa permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente para nós. É o que nós cremos. Nós batistas cremos que as Escrituras elas são suficientes para nos conduzir até Deus. Nós cremos que as Escrituras ela têm o poder de nos conduzir até o trono dos céus. Cristo promete autoridade e comunhão eterna aos vencedores. Versículo 26 a 29. Diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade, o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, meus irmãos, talvez na nossa caminhada cristã vai haver momentos bons, momentos difíceis, momentos de dificuldade, onde enfrentaremos problemas. Mas, meus irmãos, o fim, ele é maravilhoso. Ao vencedor, Cristo, ele nos dará a estrela da manhã, que é o próprio Cristo. Ou seja, a nossa recompensa é desfrutar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa recompensa como crente aqui na terra é desfrutar das bem-aventuranças eternas ao lado daquele que morreu por nós. Esse é a nossa maior recompensa. A maior recompensa não é buscar status, não é poder. A maior recompensa é reinar com Cristo. Depois, no fim, vale a pena, irmãos, nós dizer não ao pecado. Vale a pena, irmãos, nós denunciar o pecado. Vale a pena, irmãos, nós não tolerarmos o pecado e vivermos fiéis a Deus.
a recompensa ela vai ser maravilhosa. A recompensa vai ser estar ao lado do nosso Senhor Jesus. E pode ter certeza, na nossa caminhada cristã, as enfermidades, elas virão. Os problemas virão. As lutas diárias, elas virão. Mas o sofrimento dos tempos presentes não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Nós possamos crer nessa promessa. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor. O Senhor é um Deus que nos ama de tal maneira, ó Deus, que nos exorta a vivermos ao teu lado, Pai. Ó Senhor, quando João escreve, ó Pai, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, ele não consegue expressar o tamanho desse amor. Ó Deus, e de fato, ó Deus, é um amor muito grande. Ó Deus, ao enviar Jesus para morrer por nós, ó Deus, e ao mesmo tempo que Cristo se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pelos nossos pecados. Esse Cristo, ó Deus, ele não ascende os céus e nos abandona. Tua palavra diz que ele age ainda no meio da igreja, ele está no meio da igreja. Ó Deus, e nossa alegria, ó Pai, nessa noite, é em saber que o Senhor está no nosso meio. É em saber que o Senhor nos exorta em amor. É em saber que o Senhor nos corrige. Ó Deus, porque o Senhor nos ama. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse amor. Que nós possamos, ó Deus, durante a semana, meditar, ó Deus, na Tua palavra. Meditar, ó Deus, naquilo que nós temos feito, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que vivemos um tempo, ó Pai, de correria, ó Deus, mas nós como cristãos, nós precisamos, ó Deus, ser sábios. Nós precisamos, ó Deus, remir o tempo. Nós precisamos, ó Deus, tirar o tempo do tempo, ó Deus, para servir ao Senhor, para buscar a Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a entender isso. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis à Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, que as promessas do Senhor, elas possam ficar, ó Deus, cativas em nossa mente, que ao olharmos para as circunstâncias, para as dificuldades, para as adversidades, nós possamos ver, ó Deus, as promessas do Senhor lá na frente, ó Deus, onde reinaremos eternamente com o Senhor. Ó Deus, Tua palavra diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por favor, Deus, nos ajude, ó Deus, a entender isso dia após dia. Ao levantarmos, ó Deus, nós possamos meditarmos nisso. Ó Deus, até porque, ó Deus, nós não sabemos até quando nós vamos ficar nessa terra. E nós queremos pedir ao Senhor que nos reavive, reacenda, ó Deus, o fervor do Espírito em nossos corações. Ó Deus, o que nós temos a certeza, ó Deus, é que se nós partirmos hoje, nós estaremos reinando com o Senhor. É o que diz a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos fortalece, que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia no Senhor, que possamos ser perseverantes, que possamos andar em amor, que possamos, ó Deus, confiar, ó Deus, unicamente no Senhor, descansar no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe, ó Deus, ensina a cada dia, ó Deus, os Teus santos e amados caminhos. Pois essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.